Informação exclusiva: Romarinho topa voltar a jogar no futebol brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os detalhes sobre o tema e fala também sobre uma compra, mais uma, para lá de polêmica envolvendo o Corinthians e o Água Santa. Preciso falar ainda sobre um dirigente do Dínamo Moscou se referindo à negociação entre Flamengo e Jorge Carrascal. Tem novidades também sobre o Palmeiras, que foi o clube entre brasileiros com melhor participação de público na primeira rodada do Super Mundial de Clubes. Preciso falar também sobre Caio Jorge. Será que ele pode parar no Bayern de Munique? Tudo sobre os confrontos entre europeus e sul-americanos no Super Mundial. Tem ainda as últimas no mercado, bastidores, finanças e um retorno importante no São Paulo. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de KTO, parceira nova do canal do Nicola. Tô fazendo uma sugestão para a noite dessa terça-feira, teremos Monterrey do México e Inter de Milão. Vou na vitória do time italiano, cotação de R$ 1,58, coloquei R$100 para voltar em R$ 158. Para participar na KTO é super simples, estou deixando o link no comentário fixo, clica, faz seu cadastro e automaticamente você já está habilitado a fazer sua aposta. Só é importante lembrar, você precisa ter pelo menos 18 anos de idade. Só para contar que vencemos as últimas 5 apostas na KTO, retrospecto para lá de positivo, e estou confiante de que a 6ª aposta seguida vai bater. Vem se divertir com a gente na KTO. Hora de falar sobre a Portuguesa, começando com um giro de notícias. De Paulo, atacante que foi expulso na primeira rodada da Série D, acabou sendo julgado nas últimas horas e pegou 2 jogos de suspensão, já cumpriu um jogo, vai ficar de fora da partida contra o Rio Branco, marcada na próxima rodada no Canindé. Já o Santos não pretende usar Zanocelo, Natan e Ed Carlos. O trio está voltando de empréstimo. O Zanocelo estava no Estoril, o Natan no Internacional e o Ed Carlos em uma equipe da Grécia. Dessa maneira o Santos busca interessados nos jogadores. Bora contar também que o Sport acertou a contratação do goleiro Gabriel, que estava no Vitória e já passou pelo Milan. O atleta chega por empréstimo até o fim da temporada. Completando o giro de notícias, contar que Trezeguet foi multado no Al-Ahly do Egito. A equipe, que é a próxima adversária do Palmeiras no Super Mundial, vive um momento de desconforto. E o Trezeguet, só para lembrar, bateu um pênalti no 0-0 contra a Inter Miami. O pênalti foi desperdiçado e a multa se deu porque o Trezeguet não era o batedor oficial de pênaltis. Ele acabou furando a fila, isso foi muito mal interpretado e agora a consequência é o pagamento dessa multa em cima do seu salário. Hora de falar sobre o São Paulo com um retorno importante no tricolor. Luiz Gustavo começou a fazer trabalhos físicos na manhã dessa terça-feira no centro de treinamento, tudo para que ele possa estar à disposição já na reapresentação do elenco, depois de um período de 15 dias de férias e sob o comando de Hernan Crespo. Vale a lembrança de que o Luiz Gustavo não joga desde 5 de abril, quando às vésperas de uma viagem contra o Atlético Mineiro em Belo Horizonte, ele acabou passando mal, sentiu um desconforto, foi levado ao hospital e descobriram que ele estava com um tromboembolismo pulmonar. Foram 2 meses e meio sem atividades físicas, ele enfim está completamente recuperado e à disposição um reforço importante para o segundo semestre com o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e também Libertadores da América. A expectativa do São Paulo é de que Oscar e Lucas Moura, outros 2 jogadores para lá de grandes dentro do elenco, também estejam à disposição no retorno das férias sob o comando de um novo técnico. Hora de falar sobre os confrontos entre europeus e sul-americanos no Mundial de Clubes. Até aqui 3 jogos e nenhuma vitória dos europeus. Esses duelos começaram com Palmeiras 0, Porto 0. Tivemos outro empate com Boca Juniors 2, Benfica 2. E nessa terça-feira, Fluminense 0, Borussia Dortmund 0. Importante destacar que os 3 sul-americanos foram melhores do que os europeus. O Palmeiras bem melhor do que o Porto, o Boca Juniors melhor em parte do jogo contra o Benfica
e o Fluminense, para mim a maior surpresa de todos, muito superior ao Borussia Dortmund. O gol do Fluminense não aconteceu por um milagre. O Everaldo teve cara a cara com o goleiro, acabou tomando a decisão errada de tocar para o Canóbio. O Fluminense criou várias oportunidades e foi as desperdiçando. Foram 14 finalizações do Fluminense contra apenas 7 do Borussia Dortmund. O time alemão pareceu cansado e desligado da partida, resultado que mantém o Fluminense com chances da primeira colocação no grupo. Só para completar, John Arias, jogador do Flu, depois da partida disse o seguinte, abre aspas, é um erro subestimar os clubes sul-americanos. A gente mostrou hoje que é muito forte. Só para lembrar, importante dizer que times sul-americanos não vencem europeus há 13 temporadas. E você, o que pensa sobre esse início de Copa do Mundo de clubes e os sul-americanos conseguindo não perder para os europeus? Use o espaço para comentário e registre a sua opinião, beleza? Hora de falar sobre Caio Jorge, informação do jornal O Tempo, dá conta de que o Bayern de Munique monitora de perto a situação e cogita a possibilidade de apresentar uma proposta oficial ao Cruzeiro por Caio Jorge. Centroavante de 23 anos de idade, comprado na temporada passada junto à Juventus por 7 milhões de euros. Não houve oferta oficial do Bayern de Munique, mas o representante do clube alemão esteve recentemente em Belo Horizonte para conversar com dirigentes do Cruzeiro. Também de acordo com a apuração do Tempo, o pessoal do Cruzeiro disse não ter nenhuma intenção de negociá-lo, a menos que surja uma proposta estratosférica. Caio Jorge, que soma em 2025 18 jogos com 10 gols e 2 assistências, artilheiro do time e barrando em muitas partidas o Gabigol. Para que o Gabigol jogue é preciso que outro atleta saia. Dessa maneira, Gabigol e Caio Jorge atuam juntos, mas o Caio Jorge é titular inconfundível do time de Leonardo Jardim. Segundo o Tempo, além do Bayern de Munique, há outro clube europeu e uma equipe do Oriente Médio monitorando os passos do centroavante, que surge no Santos, é vendido para a Juventus, por lá se machuca, também passa por um outro clube pequeno da Itália, até que volta ao Cruzeiro, primeiro com dificuldade, e na temporada de 2025 deixando excelente impressão. Hora de falar sobre o Palmeiras. Você sabia que o Verdão foi o clube brasileiro que mais levou o público nas primeiras partidas, nessa primeira rodada de Copa do Mundo de Clubes? O Verdão contou no jogo contra o Porto com 46.275 torcedores. A estimativa é de que pelo menos 35 mil pessoas eram torcedoras do Palmeiras. Fluminense e Borussia Dortmund, que jogaram nessa terça-feira, esse jogo registrou o segundo maior público em confrontos com brasileiros no Super Mundial, 34.736 torcedores. Dá para dizer que em muitos momentos da partida ouvia-se o torcedor do Fluminense cantando, enquanto os alemães estavam caladinhos. Já Botafogo e Seattle, vitória por 2-1 do Botafogo com 30.151 torcedores, esse com grande predomínio de torcedores do Seattle, até porque o jogo era do time mandante dentro de casa. Para completar, para minha surpresa, o clube mais popular do Brasil, o Flamengo, foi aquele que menos levou torcedores ao estádio. Vitória do Fla contra o Esperance na noite dessa segunda-feira. O jogo que aconteceu em Filadélfia contou com apenas 25.797 torcedores, só para passar o número direitinho. A grande verdade é que, em relação a público, os estádios bastante distantes de encherem, né? É também verdade que as arenas onde estão sendo disputadas as partidas da Copa do Mundo, todas gigantes, para 70, 80, 90 mil pessoas, mas os públicos entre 20, 30, 40 mil pessoas não têm conseguido levar muitos torcedores. A expectativa da FIFA é de que nas rodadas finais da fase de grupos e também no mata-mata essa ocupação seja maior. E você, como é que vê Palmeiras como um clube com mais torcedores e o Flamengo como com menos torcedores depois dessa primeira rodada de Mundial de Clubes? Hora de falar sobre o Flamengo. Um dos homens fortes do Dinamo Moscou admitiu que existem tratativas entre Flamengo e o clube russo por Jorge Carrascal. A declaração foi de Dmitry Gofin, que é presidente do Conselho de Administração do Dinamo Moscou. Ele disse o seguinte, abre aspas, houve interesse do Flamengo no Carrascal. As negociações estão atualmente suspensas por causa do Mundial de Clubes. O Carrascal é jogador do Dinamo e seria antiético comentar detalhes das tratativas com o Flamengo. Pela declaração desse dirigente a um jornal russo, o martelo não foi batido, mas o negócio não está descartado.
ele está paralisado até porque a janela de inscrições está fechada e só reabre em 10 de julho. Dá para dizer que o Flamengo esteve perto de contratar o atacante, o meio atacante colombiano. A melhor proposta do Flamengo beirou os 13 milhões de euros, valor que inclui uma grana fixa e também bônus. O Dinamo Moscou pede algo na casa dos 15 milhões de euros. A tendência é que as tratativas sejam retomadas assim que a janela de inscrições por aqui reabrir no dia 10 de julho. Só para completar, em relação ao Flamengo, Eric Pulgar virou dúvida para a partida de sexta-feira, super importante contra o Chelsea, confronto marcado para as 3 da tarde. O volante chileno sentiu um desconforto muscular e não tem presença confirmada para o duelo contra os ingleses. Hora de falar sobre o Corinthians e mais um enorme problema surge da época de Augusto Melo. Você sabia que o Corinthians prometeu comprar um meia atacante do Água Santa de só 17 anos de idade por 3 milhões e meio de reais? Logo do Água Santa, clube de São Paulo, sob enorme desconfiança e na mira da polícia há bastante tempo. Essa revelação foi feita por Igor Sverburuker. Esse cara é um empresário que surge no mundo corintiano assim que o Augusto toma posse. A gente descobre que o Igor, que é um empresário do ramo dos transportes, financiou parte da campanha do Augusto e a partir daí começou a receber uma série de contrapartidas. Na última partida do Corinthians contra o Grêmio no Campeonato Brasileiro, um dos vice-presidentes esteve no Rio Grande do Sul para acompanhar o time e foi conversar com o Igor. Trata-se do Armando Mendonça. Hoje o presidente Osmar Stabile e o Armando Mendonça é o primeiro vice, alguém muito próximo do presidente. E com a autorização do Stabile, ele foi conversar com o Igor para entender um pouquinho dos negócios que eram feitos entre o Augusto e o Igor. Ninguém no Corinthians tinha muita noção do que estava rolando. O Igor afirmou que ainda tem mais de 4 milhões e 400 mil reais a receber do Timão e empréstimos que foram feitos para ajudar numa série de circunstâncias, como por exemplo na contratação de jogadores. O Igor também revelou que o meio atacante Luiz Fernando, de 17 anos de idade, vai custar ao Timão 3 milhões e meio de reais, negócio feito com o Água Santa. É bem pouco comum que um jogador de apenas 17 anos de idade tenha um custo tão alto, especialmente por ser esse jogador alguém que está muito longe de brilhar. Por exemplo, no Sub-20 ele é muito mais reserva do que titular. Na atual temporada nem entrou em 2 dos últimos 4 jogos. Desde o início do ano foram 16 partidas no Sub-20, sem nenhum gol e nenhuma assistência. Vale a lembrança de que um dos dirigentes mais importantes do Água Santa tinha cargo de confiança dentro do Corinthians, por determinação do presidente Augusto Melo. Por isso investiga de perto essa relação, até porque há uma série de suspeitas que a gestão Augusto Melo tinha ligação com o crime organizado. Só para completar, o Igor também afirmou que participou da intermediação do acordo com a Brax, embora quem tenha recebido o dinheiro tenha sido o Carlos Leite. O Igor afirmou também que por conta da dívida que o clube tinha para com ele, o Augusto cedeu 2 camarotes na Neoquímica Arena, mas não consta em nenhum contrato ou documento essa negociação, o que pode render mais problemas para Augusto Melo. Só para completar, informações todas divulgadas pelo site Gazeta Esportiva nessa terça-feira. Bora fechar o vídeo para falar sobre Romarinho, ex-atacante do Corinthians, está decidido a voltar ao futebol brasileiro e espera por propostas. Vale a lembrança de que o Romarinho desde a semana passada está desempregado, o contrato dele no Al Rayyan do Catar não foi renovado. O Romarinho estava pensando o que fazer, continuar no mundo árabe ou voltar ao futebol brasileiro. Conversou com a família, conversou com as pessoas mais próximas e ele está disposto a ouvir propostas. Ainda não existem negociações. Nem o Corinthians, com quem Romarinho tem uma enorme identificação, o consultou. A tendência é que a partir de agora, com o vazamento dessa notícia, o telefone do Romarinho e do seu representante comecem a tocar. Jogador que, apesar dos 34 anos de idade, segue com bons números. Na última temporada, vestindo a camisa de 2 times, do Neon e do Al Rayyan, ele disputou 21 partidas com 11 gols e 5 assistências. Nos mais de 10 anos, desde que deixou o Corinthians sempre atuando no Oriente Médio, ele passou por Al Jaish, Al Jazeera, Al Ittihad, Neon e Al Rayyan. Foram 394 partidas com 201 gols marcados e 57 assistências. Dá para dizer que o Romarinho está entre os jogadores
com maior capacidade financeira, um dos mais ricos em atividade por conta de tudo que ele ganhou e guardou durante essa passagem de 10 anos no exterior. Isso permite ao Romarinho ter um pouco mais de conforto e numa negociação com clubes brasileiros talvez não exigir um salário astronômico. Acho que por tudo que ele já fez e por ainda ter muita mobilidade, poderia ser um reforço extremamente interessante, mas gostaria de saber a sua opinião sobre o tema. Já uso o espaço para comentário. Seu clube busca atacante de lado de campo, velocista que marque gols? Pode estar pintando aí uma ótima oportunidade de mercado. Se puder, já registra também o nome do seu time e se o Romarinho caberia no seu clube, beleza? Só não esquece de deixar like, de se inscrever no canal. A gente se encontra às 7 da noite em ponto. Tem live no canal do Nicola.